Bom, vamos lá. Quando vier o Espírito de verdade, ele, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis, porque estáis comigo desde o começo. São umas palavras de Jesus, né? Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito da verdade para com justos motivos? Anunciar a todo o povo a nova da salvação que libertaria eles do mal? Quem seria, pois, esse Espírito de verdade, esse extraordinário Consolador, que portador de todos os dons e com todos os poderes viria a realizar tão grande missão? Então esse é seu canal Espírita. Deixe seu like, clica no sininho, se inscreva, deixe seu comentário. Seria um ente singular, miraculoso, abstrato, sem significação decisiva. É patente para os novos arautos, propulsores do progresso humano? Certamente que não. O Espírito Santo, ou o Espírito de verdade, Espírito Consolador, porquanto ele é representado em unidade à ciência, ao amor e à filosofia, ele há de forçosamente constituir a coletividade de espíritos evoluídos, não mais sujeitos às vicissitudes aqui da Terra, e em completa harmonia de vistas para o bom princípio da alta missão que de fato desempenhar e continuam a desempenhar. O Espírito Santo não é um símbolo, uma entidade abstrata, misteriosa, mas as altas individualidades, os ilustres sábios e santos do mundo espiritual, que assumiram o encargo de executar a lei divina e o fazem aqui na Terra pelo ministério dos profetas, ou seja, pelos médiuns, porque todo profeta, na linguagem antiga, não é outra coisa senão um médium. O Evangelho lhe emprega no singular a expressão Espírito Santo. E não é para designar uma pessoa, mas uma coletividade. Como nós empregamos a palavra governo para exprimir uma junta governativa de um país ou de uma cidade. Os discípulos que iam receber a investidura de apóstolos, eles constituíam a igreja militante, isto é, a que age na terra. Assim como os espíritos que compõem a unidade santificante, elas constituem essa igreja triunfante, de maneira que, em rigor, nós podemos afirmar que, atualmente, segundo se depreende do trecho lá de Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos e os chamados santos que se distinguiram por suas virtudes, fazem parte dessa unidade. Espírito Santo, assim como no tempo em que eles estavam no mundo, outros Espíritos Santos do mundo espiritual vieram para testemunhar e transmitir por seu intermédio essas mensagens divinas que lhes cabia divulgar. E narram os Atos dos Apóstolos que, havendo Jesus concluído seus ensinos preparatórios para que seus discípulos pudessem receber o Espírito, eles viram o grande Messias de volta à eterna morada. Como se, como diz no Evangelho, ir se elevando aos ares, até que desapareceu aos olhos de todos. Maravilhados com tal singular ascensão, cheios de alegria, admirados de extraordinário poder do Divino Mestre, eles se mantinham com os olhos fitos no céu, quando foram atraídos por dois elevados espíritos,
que trajando vestiduras brancas, se puseram ao seu lado, eles perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que se elevou neste momento, aqui entre vós, para ser acolhido nos céus, pela mesma maneira ele virá quando precisar visitar a terra. Isso está lá em Atos 1, versículo 10, 11. Quantos fenômenos interessantes, quantos fatos espíritas de aparições, de comunicações, de visões, narra o Evangelho. Quantas provas de imortalidade deu Jesus a seus discípulos. Quantas luzes se irradiam desta passagem que nós estamos falando. Como poderiam aparecer dois varões com vestiduras brancas se não houvessem espíritos no espaço? De onde poderiam vir eles se não houvesse uma outra vida além do túmulo? Como poderia Jesus ficar 40 dias depois de sua morte com os seus discípulos se o homem fosse todo matéria? E como poderia ele se elevar aos espaços se esse corpo que sobrevive à morte corporal, ela não fosse de natureza espiritual, como o proclamou o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso? Foram esses fatos que ergueram os galileus conturbados pela morte do seu mestre. Foram essas aparições que os encheram de fé e fizeram com que eles todos arrostassem esses tropeços, afrontassem todos os suplícios, vencendo todas as barreiras. Foi esse grito da imortalidade que lhes despertou esse raciocínio, venceu-lhes a timidez, vivificou-lhes o cérebro e o coração, para que saíssem por toda a parte a anunciar a todas as pessoas a palavra do Deus vivo, os esplendores da vida eterna. E ao influxo desses generosos sentimentos cheios de vida, revestidos de energia, iluminados por essa esperança que só a verdadeira fé pode dar, é que eles, descendo do monte, lá das oliveiras, onde eles haviam recebido as ordens do Filho de Deus, eles voltaram-se para Jerusalém, onde ficaram aguardando a recepção da ilustre visita do Espírito Consolador, para iniciarem essa missão redentora que com tanta coragem desempenharam. A história do cristianismo, ela é a suave melodia que canta a glória desses acontecimentos maravilhosos de que nos falam as escrituras, começando lá no Sinai e sancionado pelos reaparecimentos do grande enviado que era Jesus. Quem estudar com boa vontade e critério todo esse desenrolar de manifestações espíritas, todos esses fenômenos suprassensíveis e supranormais que são relatados por todos os profetas e patriarcas, que são referidos lá no Velho Testamento e reverenciados também no Novo Testamento, por uma soma não menos considerável de fatos que estão em íntima ligação com o mundo espiritual. E quem estudar com o espírito desprevenido todas essas manifestações espíritas que tanta esperança nos vem dar, ela não pode deter uma fé viva, robusta, inteligente, racional, de que o fim da religião é prepararmos não só para a vida presente,
como também e especialmente para a vida futura, onde lá na pátria invisível, nós prosseguiremos o nosso labor de aperfeiçoamento para nos aproximarmos de Deus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.